E aí, galera, e agora a gente vai para a segunda parte da aula, né? Voltando aqui um pouquinho à estatística, nós só precisamos lembrar que, primeiro, a estatística ela vai ser definida como ciência, né? Porque ela vai trazer interpretações, numéricas, ela vai trazer interpretações numéricas obtidas por experimentações, por manipulações ou simplesmente pela observação, ok? Eu preciso ter isso em mente. Em cima de uma estatística que eu crio o quê? Todos os meus processos de melhoria, né? De assistência para o meu trabalhador, ok? Vamos lá. Também é considerado como uma ciência distinta da matemática. Apesar de eu utilizar números, mas eu utilizo números para mim poder fazer interpretações, tá? Então ela não faz parte da matemática. Seus primeiros registros, eu não posso esquecer, né, do primórdio. Vem lá 3.000 anos antes de Cristo, lá na época das cidades, né, há 3.000 anos antes de Cristo, onde já se havia aquela necessidade de enumeração de coisas e de pessoas. Se aí eu falei ontem para vocês que quando eu observo os dados históricos, eu vejo algumas esculturas ou até alguns quadros, né? Não vou dizer quadros, mas registros em pedra, e que depois o pessoal acaba, né, transformando em quadro, e a gente acaba visualizando mais em tela do que no local propriamente dito, né? Que para isso a gente precisa fazer viagens, e viagens essas com intuito histórico. Então, a gente observa o quê? A quantidade de pessoas enumeradas lá naquele período, né? Quantidade de animais, tudo era registrado em números, tá? Pena que eu não coloquei isso aqui no slide. Então, isso dava a eles o resultado, né, de enumeração tanto de pessoas, a quantidade populacional, as riquezas obtidas naquele local e a quantidade de propriedade. Enumerava as riquezas, tá? Inicialmente com um aspecto descritivo, né? E a estatística ela vai começar a ganhar força só lá por volta do século XVII, né? Com a implementação das primeiras tecnologias, tá? Atualmente os estudos sociais, biológicos, médicos dependem dessas interpretações estatísticas para ter validação de todo o seu processo de trabalho. E aqui eu observo um outro tipo de tabela, né? E nessa tabela vai me trazer como resposta um coeficiente anual de acidente de trabalho de 2008 a 2012. E aí a gente observa aqui, ó, a porcentagem, né, de 0 a 80%, que nós chegamos a 76%, tá? O quantitativo populacional, ó, a cada 100 mil habitantes, então eu tenho em 2008, 1,3. Lá em 2009, eu tenho um crescimento de quase 4 pontos percentuais. Sobe para 5,9. 2010, com o avanço de tecnologias e o desenvolvimento do processo de trabalho, eu tenho um crescimento em acidentes de trabalho para 29,7. Aí a gente começa a observar o ambiente. O que acontecia em 2010? Chegava-se o começo do avanço tecnológico, né? E as pessoas elas precisavam se adequar a tanto avanço. Quando eu chego em 2011, pum, vem o reflexo de todo o abalo desse avanço tecnológico, o ser humano não conseguindo acompanhar. E eu chego a um percentual de 76% de acidentes de trabalho em cima de 100 mil habitantes, né? Ou 100 mil trabalhadores. Então, uma incidência muito alta, né? E que depois a gente vai decaindo com o costume do trabalhador, com todo o treinamento e todo em cima desses dados. Aí, por que é importante observar esse gráfico? Olha só, eu tenho um pico de 76 pontos percentuais, né? E um pico bem alto, né? E aí, eu observo o quê? Que a partir desse pico, desse boom de acidentes de trabalho, de muitas indenizações e todas as coisas acontecendo, eu tenho o quê? A implementação da equipe de saúde dentro das unidades para poder reformular o trabalho. Em cima dos gráficos, muito acidente de trabalho. O que está causando esses acidentes? É o que? É a falta de técnica, então preciso treinar. O que as empresas fizeram? Começaram a treinar os seus trabalhadores. Treinar com segurança do trabalho, treinar na técnica
profissionalizar esses integrantes, atuar com mais prevenção e promoção em saúde e também começar o investimento em cima da equipe de trabalho. E esse investimento, como nós observamos lá no início, ele acaba revertendo em qualidade de vida para o trabalhador e revertendo em diminuição drástica do número de casos de acidente de trabalho por conta do cuidado da empresa com o trabalhador. Então, em cima de um gráfico, eu consigo organizar, né, projetar toda uma planilha de cuidados para o meu funcionário. Contextualizando, presta atenção. Isso aqui é só para você entender. Um médico atuante lá no sistema público de saúde percebeu que crianças residentes da comunidade de baixa renda, qualquer uma comunidade de baixa renda, de um município lá no sul do país, é exposta às mesmas condições socioeconômicas. Então, pegou um grupo de crianças com as mesmas condições socioeconômicas e também as mesmas condições ambientais. E todas elas apresentavam déficits nutricionais diferenciados. Se todas elas têm a mesma condição socioeconômica, se todas elas têm a mesma condição ambiental, como que eu tenho déficit nutricional diferenciado? Aí já começa a pergunta, né? Esse médico pensa em identificar, dentro desse grupo de crianças, aquela com maior risco de desnutrição, possibilitando intervenções específicas ou monitoramento intensivo. Então, olha só, ele quer identificar as crianças que estão no grupo de risco para a desnutrição. Aí, o que ele pensa em fazer? Criar um monitoramento intensivo, observar essas crianças mais de perto, né? Mas por que esse médico deve iniciar essa investigação? Qual o motivo, né? Que esse médico precisa juntar uma equipe de saúde para iniciar a investigação. As variáveis, aí agora vocês vão entender sobre variáveis, tá? Primeiro, se eu tenho um quantitativo de crianças, né, com um problema de desnutrição, e todas elas com as mesmas condições socioculturais, e as mesmas condições e diferença na parte nutricional, esse médico ele precisa avaliar de perto para ele poder entender qual é o abalo que algumas crianças estão sofrendo, tá? Socioeconômicas elas são iguais, mas alguma falha familiar está ocorrendo, né? Ou algum gasto maior com alguma outra criança, alguma patologia na casa, ou às vezes vícios, precisa identificar para começar a projetar e planejar o cuidado e resolver a problemática, tá? Para deixar o ambiente saudável. Isso é só para você observar o pensamento em cima de um gráfico estatístico. Agora, existem variáveis. Qual é a classificação das variáveis? Essas variáveis, gente, elas podem ser classificadas de acordo com o tipo de dados que elas expressam, sendo quantitativas ou qualitativas. Eu tenho variáveis em quantitativas e eu tenho variáveis qualitativas. A tabela 1, vocês vão ver daqui a pouquinho, apresenta variáveis consideradas em nossa situação problema. A tabela 1 vai conter variáveis, características e exemplos utilizados para a determinação dessa desnutrição. Olha só a variável que o médico utilizou para poder começar a fazer esse estudo. Variável, o sexo da criança, né? Eu tenho duas possibilidades, ou vai ser um menino ou uma menina, né? Essa é a característica. O peso da criança, a altura da criança, a idade da criança, a renda familiar, tá? O número de utilidade doméstica, a escolaridade dos pais, paterna e materna. Então, começa a vistoriar, né? E saber quais são as características de cada família para poder agrupar, tá? E aqui eu vou ter um exemplo na tabela, né? Masculino e feminino, peso da criança entre 5,6 kg e 200, a idade entre 5 e 8 anos, a altura, entre 55 a 82 centímetros, a idade entre 1 ano e 2 meses, e aí vai, renda familiar de 1 a 2 salários e meio, e aí vai indo, tá? O que são variáveis qualitativas? São exemplos dessas variáveis: a cor dos olhos, o tipo sanguíneo, o sexo da criança. As variáveis ordinais vão ser exemplificadas pelo grau de instrução, tá? Classificada de universidade, ordem de nascimento. Então, eu tenho as variáveis
qualitativas, que vão dar qualidade, cor dos olhos, tipo sanguíneo e sexo, e eu vou ter as variáveis ordinais, que vão me dar como exemplo o quê? O nível de escolaridade e a ordem de nascimento dessas crianças. O que são variáveis quantitativas? Quantitativas, eu penso logo em quantidades, né? Dessa forma, esses dados quantitativos, eles vão ser numéricos. Se eu penso em quantidades, as variáveis quantitativas, elas vão me dizer números, tá? Por exemplo, número de utilidades de utensílios, né? De utilidades domésticas, utensílios domésticos. Números de filhos. E número de filhos são números inteiros, né? Porque não tem sentido 2 crianças e meia, 3 crianças e 3 quartos. Não, são números inteiros. A mesma coisa a geladeira, né? A gente não tem 2 geladeiras e meia, tá? Então, são números exatos que vai me dar uma resposta na quantidade. Esses dados vai permitir o quê? Uma escala contínua que vai cobrir um intervalo de valores sem situações vazias, tá? Interrupções ou saltos são chamados quantitativos contínuos, considerando o nosso problema, são simplificados pelo peso da criança, a altura da criança, a idade da criança, da mãe da criança e a renda familiar, ok? E o que seria população e amostra? Por que eu estou falando isso? Toda vez que eu vou identificar uma tabela, eu preciso saber quais são os dados quantitativos, quais são os dados qualitativos, o que é a amostra, o que é a população, tá? Primeiro, o termo população, ele sempre vai ser utilizado em estatística para designar o conjunto de elementos que vão se apresentar com características ou propriedades comuns. Então, a população é aquele conjunto de elementos, de repente uma cidade, um bairro, um grupo de profissionais da área de saúde, um grupo de profissionais da área de engenharia, um grupo de estudantes de uma escola pública, tá? Essa é a minha população. Então, ela representa a coleção completa. Então, toda vez que eu penso em população, eu penso em um grupo com uma característica igual, completa, tá? De todos os indivíduos. Aí eu penso em scores, pessoas, medidas, entre outros, tá? Que esse grupo, essa população vai iniciar o estudo em cima, elas serão estudadas. Essa população vai constituir um foco, ao qual iremos direcionar a nossa pesquisa. Se eu estou pesquisando estudantes, de repente eu quero saber o nível de instrução dos estudantes do ensino médio. Então, se eu quero só o ensino médio, a minha população vai ser os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano da escola estadual. Todos os alunos da escola vão servir? A população vamos imaginar que essa escola tem 1.000 alunos. Os 1.000 alunos é a população, mas se eu decido estudar os alunos do ensino médio e lá naqueles alunos do ensino médio tem 350 alunos, essa vai ser a população de estudo, ok? E aqui dá para você entender tudinho que eu falei. Eu tenho uma população por inteiro, porém eu decido pesquisar um grupo dentro dessa população. Eu usei a escola, agora eu vou usar profissionais da área de saúde. Quantos são os profissionais da área de saúde? Então, eu quero estudar enfermeiros, só enfermeiros. Eu quero estudar enfermeiros dentro de um hospital municipal do Rio de Janeiro, ou hospital estadual, João Gazola, pode ser. E dentro desse hospital eu tenho 300 enfermeiros. Todos eles representam todo o quadro de profissional da saúde? Não. Só 300 profissionais vão servir como a minha população de estudo, tá? Todos os outros profissionais são de saúde? Sim, mas eu decidi estudar os enfermeiros. Exemplo. Um conjunto de idades dos alunos de uma universidade. Eu quero estudar os alunos da Universidade Estácio, que tem 25 anos. Vai servir todos os alunos da Estácio? Não, somente os alunos com 25 anos, tá? Conjunto de alturas de araucárias num parque que constitua a população de alturas. Então, só vou querer o conjunto das araucárias mais altas, tá? Então, só para vocês entenderem o que é. Tem várias araucárias, mas eu quero só as mais altas.
Então, a população, ela vai ser uma característica mensurável, como ou desvio padrão, e é conhecida como parâmetro. Então, eu tenho um parâmetro de estudo, tá? Os dados são completos e complexos, porque a partir do momento que eu escolho profissionais da área de saúde ou profissionais da área de educação e separo da educação só os professores, da área de saúde só os técnicos de enfermagem, eu tenho um parâmetro completo e complexo, ok? Uma pesquisa realizada em uma população inteira é mais precisa, sem margem de erro, exceto pela imprecisão humana nas respostas. Claro que se eu resolvo, eu escolho mil profissionais enfermeiros, desses 300 escondem dados, aí vai acabar afundando a minha pesquisa. Por isso que é muito bom conversar com os profissionais antes, tá? O parâmetro de população é um elemento numérico, sim, mensurável, tá? Ele é numérico e mensurável, que vai definir o meu sistema de conjunto. Então, acho que a população já ficou entendido, né, galera? E aqui eu tenho a amostragem, tá? Ó, primeiro eu tenho a interferência, né? A generalização, todo o grupo, a população por inteiro. Separei a amostragem, que era só profissionais da área de saúde, tá? E aí aqui, ó, separei a amostragem e eu tenho a minha amostra. Dessa amostra vai vir o resultado. O resultado, ele saiu de dentro da população pela amostragem. Com a amostra, eu trago o resultado para minha pesquisa. O que seria a amostra, então? Seria de característica mensurável e chamada de estatística. É em cima da amostra que vem todo o resultado. É em cima da amostra que vai vir todo o laudo estatístico, tá? A amostra vai ser sempre o subconjunto da população obtida lá na amostragem. Então, a amostragem seria a população por inteiro e a amostra seria o meu grupo separado de dentro da população, ok? Amostragem, população, amostra, grupo em separado. Uma população realiza com uma amostragem da população e produz resultados precisos somente após fatorar ainda mais a margem de erro e o intervalo de confiança. Então, sempre vocês já ouviram falar assim, ó, 2 pontos percentuais de erros para mais ou para menos. Isso vai me dar uma margem de segurança, tá? E a estatística é o componente descritivo da amostra, que vai ser encontrado em meio amostral ou a proporção da minha amostra. A estatística vai ser o resultado de toda essa pesquisa. E isso foi feito com as crianças, né? E aí eu trouxe novamente a figura para vocês observarem agora. Eu tenho a amostragem, que é a população por inteiro. Eu tenho a amostra, que é o grupo separado, que vai me trazer o resultado ou dado estatístico, sempre com percentual de erro, que pode ser 2 ou 3 pontos percentuais de acordo com a quantidade da minha amostra, tá bom? Quem são os resultados? Independente do método utilizado para determinar a amostragem, independente do grupo que eu vou pegar, se for na escola, se vai ser por idade, se vai ser por altura, independente da situação, eu vou ter o processo seletivo e ele sempre será realizado. Eu preciso ter um processo seletivo. Se eu quero alunos de 25 anos, eu preciso de pessoas documentadas que vão comprovar aqueles 25 anos. Eu quero profissional técnico de enfermagem do trabalho. Todos eles vão ter que ser certificados, porque senão eu não tenho nada fidedigno, tá bom? Será sempre em menor número, né? Porém, maior qualidade e eficácia. Tá? E esse resultado sempre vai possibilitar uma pesquisa bem mais direcionada e trazendo um aumento do número de respostas, diminuindo sempre a margem de erro, porque eu tenho uma população controlada e eu consigo observar de perto essa população. Vocês viram muito isso acontecendo com a vacina da Covid, né? Todas essas amostras, estudos, não era qualquer pessoa que participava da amostragem para depois se tornar a amostra, para se tornar o público-alvo. Você tinha características para entrar nesse grupo de pesquisa. Isso tudo foi muito, muito demonstrado esse ano, tá? Então, aqui, ó,
eu tenho a população. Essa população, ela pode ser, a amostragem 1, pode se pegar homens, mulheres e senhores. Na amostragem 2, eu posso pegar dois grupos de 2 homens e um adolescente, ou na amostragem 3 eu posso pegar 2 mulheres e um homem. Aqui você vê um homem e um senhor. Eu posso escolher, né? Na amostra, quem define é o grupo de pesquisa. Então vamos imaginar que eu quero um adolescente e um homem mais de idade. Aí na amostragem 2 eu quero um homem de 40 anos, um homem de 60 anos. Estou falando em mas tirar do grupo populacional grupos de 60 anos, grupos de 40 anos e adolescentes. Ou eu quero pesquisar adolescentes, grupos de adolescentes de 12 anos, 18 anos e homens acima de 30 anos, tá? Com isso eu vou ter 3 grupos de amostra que saiu de lá da população. E aí eu tenho o quê? Um dado estatístico, a resposta, o resultado em gráficos, e vai me possibilitar uma análise conclusiva sobre toda a população restante. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido direitinho a aula de hoje, tá bom? Eu desejo que vocês peguem esse material PowerPoint, leia o material novamente, assista a aula com calma. Não está muito difícil, não está nada difícil. Nós só estamos começando, né, a disciplina, e nessa disciplina vocês vão aprender muito sobre estatística, sobre toxicologia, sobre alguns exames e sobre toda essa parte de estatística direcionada ao trabalho de vocês. Sejam bem-vindos à disciplina e até a próxima aula. Um beijo.